Pessoal, então hoje vamos abordar uma das questões, uma das dúvidas que foi feito no Por Dentro da Farmácia. Então, o questionamento que foi feito foi sobre o mecanismo de ação dos medicamentos Tadalafila, Sildenafila, que o Tadalafila é o conhecido Cialis e o Sildenafila é o conhecido Viagra. Além disso, além do mecanismo de ação desses medicamentos, como eles agem, também foi questionado os principais efeitos colaterais relacionados a essa classe de medicamentos. Então, vamos aprender um pouquinho sobre esses medicamentos? Bom, pessoal, então, esses medicamentos, eles são os denominados inibidores da fosfodiesterase. O que é essa fosfodiesterase? E, na realidade, existem várias fosfodiesterases, existem uma família de 11 fosfodiesterases que estão expressas em vários locais do nosso organismo. Mas esses medicamentos para ereção peniana, eles são inibidores da PDE5. PDE é a abreviação de fosfodiesterase. Eles inibem especificamente a fosfodiesterase 5. Por quê? Essa fosfodiesterase é uma fosfodiesterase extremamente expressa nos corpos cavernosos do pênis. Ah, Jéssica, ela só existe lá? Não, e por isso os efeitos colaterais desses medicamentos. Essa fosfodiesterase, ela está presente aí no músculo liso vascular, ela está presente no músculo esquelético, ela está presente nas plaquetas, nos rins, nos pulmões, então em vários locais. Bom, pessoal, o que acontece? Então, aonde que essa fosfodiesterase entra nessa história da ereção peniana? Para que nós compreendamos isso, nós primeiro temos que compreender como que funciona uma ereção peniana normalmente. Então, como que ocorre isso? Aí eu botei um esquemazinho aqui à minha esquerda. Observem. Quando o homem tem um estímulo sexual, ocorre a liberação de óxido nítrico para os corpos cavernosos. Esse óxido nítrico é, no nosso organismo, um importante vasodilatador, que a maioria de vocês deve conhecer ele assim. Mas, lá nos corpos cavernosos, ele é responsável por provocar o relaxamento da musculatura lisa. Como que ele faz isso? Quando o óxido nítrico é liberado, ele se liga a receptores e faz com que o GTP, por uma enzima chamada guanilato ciclase, se transforme em um segundo mensageiro, forme um segundo mensageiro, o GMP cíclico. Esse GMP cíclico vai gerar uma cascata de reações, que vai ocorrer a fosforilação de proteínas quinases, e com isso tudo vai combinar na diminuição do cálcio intracelular. Vai diminuir a quantidade de cálcio intracelular lá nos corpos cavernosos, que são uma musculatura lisa. Por essa diminuição de cálcio dentro da musculatura dos corpos cavernosos, vai relaxar esse corpo cavernoso, essa musculatura lisa. Ah, Jéssica, mas para ter ereção peniana vai relaxar a musculatura lisa? Como que isso vai, então, fazer com que tenha ereção? Observem o seguinte, aqui eu botei a imagenzinha de um pênis com os corpos cavernosos cheios de sangue, à esquerda, e à direita um sem o sangue. Por quê? No pênis ali, em que os corpos cavernosos eles estão bem apertadinhos, à direita, o que acontece? A musculatura lisa está contraída, tem muito cálcio ali. Se tem muito cálcio, a musculatura lisa fica contraída e, como ela está contraída, o sangue não consegue entrar, não ocorre ereção peniana. Já quando se tem uma diminuição do cálcio intracelular por ação do GMP cíclico e do óxido nítrico, tem o relaxamento desses corpos cavernosos, como a gente pode ver nesse pênis à esquerda, e aí grande quantidade de sangue consegue penetrar nesses corpos cavernosos e gerar a ereção peniana. Então, basicamente, é assim que ocorre a ereção peniana. Mas agora vocês vão me dizer, Jéssica, mas aonde que está essa fosfodiesterase? Então, a fosfodiesterase, ela é uma enzima que ela participa da inibição do GMP cíclico. Lembra do GMP cíclico que eu falei ali em cima? Que é ele que causa a diminuição do cálcio intracelular e que vai provocar o relaxamento da musculatura lisa? Então, essa fosfodiesterase inibe esse GMP cíclico e faz com que, então, o cálcio intracelular ele fique em grande quantidade, não vai relaxar a musculatura lisa e vai dificultar a ereção peniana. E o que a indústria farmacêutica viu nisso? Se eu criar um inibidor dessa enzima fosfodiesterase, eu vou inibir a degradação desse GMP cíclico. O GMP cíclico vai ficar livre para que ele possa fazer uma cascata de reações para diminuir o cálcio intracelular, para relaxar a musculatura do pênis, né, dos corpos cavernosos, e para que tenha ereção peniana. Então, assim
eles criaram esse medicamento. Bom, pessoal, então basicamente os medicamentos dessa classe eles agem assim. Qual o grande problema em relação aos efeitos colaterais, que também foi um questionamento? O grande problema dos efeitos colaterais é que esses medicamentos eles não são totalmente específicos para fosfodiesterase 5 e além disso, mesmo que eles fossem específicos para fosfodiesterase 5, como a fosfodiesterase 5 ela está expressa em vários tecidos do nosso corpo, esse medicamento ele apresenta efeitos colaterais. Quais são os principais? Os mais característicos? Hipotensão. Por quê? Porque o óxido nítrico, ele é um grande vasodilatador. E isso acaba acarretando, né, pela maior quantidade de óxido nítrico, GMP cíclico no organismo, isso pode acarretar uma hipotensão. Um paciente que tem problemas cardiovasculares pré-existentes, com essa hipotensão, ele pode ter um ataque cardíaco, né, um ataque arritmia, e com isso ele pode vir a sofrer um infarto. Então, não é indicado que pacientes que têm algum problema pré-existente cardiovascular façam uso desse tipo de medicamento. Além disso, pacientes que fazem uso de vasodilatadores não é indicado, né, porque tem uma interação doença-medicamento. Bom, pessoal, além desse efeito colateral principal que eu abordei anteriormente, a hipotensão, nós temos que os pacientes também eles podem apresentar devido à inibição da fosfodiesterase 5, porque a hipotensão ela ocorre pela inibição da fosfodiesterase 5 nos vasos sanguíneos, né? Então na musculatura lisa vascular e que pode acarretar então a hipotensão. Nós temos também que por essa inibição da fosfodiesterase 5, os pacientes podem apresentar rubor facial, pelo aumento da vasodilatação, o aumento da irrigação sanguínea no local, e também eles podem apresentar cefaleia pelo aumento do calibre dos vasos sanguíneos dentro do crânio. Bom, pessoal, nós temos então um combate entre a tadalafila e a sildenafila. Elas têm estruturas moleculares diferentes, sendo que a sildenafila, o Viagra, então ele foi criado em 1998, campeão de vendas já, né? E ele tem uma estrutura molecular muito semelhante do GMP cíclico. Por que ele tem essa característica, né, estrutural muito semelhante do GMP cíclico? Porque assim ele pode se ligar no sítio ativo lá da enzima aonde o GMP cíclico se ligaria. Ele ocupa o local dessa enzima e impede a ação dessa enzima sobre a degradação do GMP cíclico e mais GMP cíclico fica sobrando no organismo para provocar a ereção peniana. Bom, a grande característica estrutural que assemelha ao GMP cíclico é essa dupla de anéis heterocíclicos com nitrogênio. E a conformação do Cialis, ela já teve uma grande mudança estrutural em relação a isso. Então, o Cialis e a tadalafila. Ambos os medicamentos, Cialis e Viagra, eles têm um início de ação parecido, de aproximadamente 45 minutos, só que o que difere, então essa grande diferença na estrutura do Cialis para o Viagra provocou uma grande diferença na meia-vida desses produtos. O Viagra ele tem uma meia-vida de 3 a 5 horas, então ele permanece mais ou menos esse tempo fazendo efeito no organismo. Já a tadalafila, ela tem uma meia-vida de aproximadamente 17,5 horas, pessoal. Olha só, e pode permanecer no organismo fazendo efeito por até 36 horas. Um outro grande diferencial é que a sildenafila, ela tem uma interferência dos alimentos na sua absorção, enquanto que a tadalafila não tem essa interferência quando consumida com alimento. Em relação à inibição de outras fosfodiesterases, podendo acarretar efeitos colaterais, pessoal, o Viagra, ele inibe uma fosfodiesterase que é a chamada do tipo 6, porque ele possui apenas uma especificidade de 7 vezes pela fosfodiesterase 5, o que pode acarretar redução da acuidade visual. Por quê? Porque essa fosfodiesterase 6, ela está presente em grande quantidade na nossa retina e participa da formação da imagem. Bom, pessoal, a tadalafila, em contraponto, ela participa da inibição de uma fosfodiesterase, que é a fosfodiesterase 11, que está altamente expressa lá no tecido muscular esquelético e por isso o consumo dessa medicação pode acarretar dores musculares em alguns pacientes. Bom, pessoal, espero que eu possa ter tido, explanado todas as questões de vocês e até a próxima!